espera aí, me dá o evangelho ali, porque na lição nós botamos o mesmo. A Raquel que errou. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar início em alguns instantes à nossa reunião pública do dia de hoje. Hoje falaremos sobre finados. O tema é sobre finados. A gente vai ler o Evangelho, fazer a prece e passar a palavra ao nosso irmão, que fará a explanação do assunto. Nosso irmão Ubirajara. Amanhã, no final eu aviso novamente, teremos uma reunião específica para finados. Portanto, não teremos os nossos estudos na parte da manhã, nem na parte da tarde, nem na parte da noite. Apenas a reunião de finados às 15 horas. Vamos iniciar então a leitura para o estudo desta manhã. Capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos, item 24. É 23. Item 23, desculpem. Tormentos voluntários. O homem está sempre em busca da felicidade que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, que em vez de buscá-las nos prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele deseja ardentemente tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, o homem parece criar para si propositadamente tormentos que só a ele pertencia evitar. A nossa irmã Conceição, que está encarregada do comentário do Evangelho durante os passes. Então, hoje não teremos a reunião tradicional do Livro dos Médiuns, e sim o tema sobre finados. Vamos à nossa prece. Amado Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, mais uma vez, e em nome de Deus, acima de tudo, para estudarmos a doutrina espírita. Enviai os Teus mensageiros para nos proteger, amparar e inspirar durante esses momentos. Em Teu nome, Senhor, chamamos em nosso auxílio o irmão Altivo, o diretor da nossa casa de amor. Ele e a coluna de espíritos que dirigem o nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do Teu amor, Jesus, mas acima de tudo, do amor do nosso Pai Celestial, é que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Pedimos então o amparo ao nosso Ubirajara, que Jesus te abençoe, Bira, e o nosso altivo te inspire.
10 para as 11 ou 11? 10. 10 para as 11. 10. Tem 50 minutos. A gente sempre Acabamos já pergunta. até um pouquinho antes. Até um pouquinho mais, né? Bom dia a todos e bom dia a todas. E que essa serena paz de Jesus, que sempre nos acolhe quando nós adentramos uma casa cristã, ela permaneça conosco por um tempo bem maior, mesmo depois que nós sairmos da casa de altivo. Né? Que a gente possa ir prolongando essa energia que a gente está envolvido aqui nesse momento nos nossos afazeres diários. E todas as vezes que a gente estiver, né, fora dos portões da nossa casa querida, né, que a gente possa lembrar dos momentos que aqui estivemos e logo, logo se dissipará dos nossos pensamentos aquelas preocupações, né, que às vezes nos levam a ficar até doentes, né? E é lógico que a gente tem as preocupações e a gente tem que tomar conta delas, né? Mas se pudermos tomar conta das nossas preocupações de uma maneira mais calma, mais tranquila, o tempo de resolução será menor. Agora, se a gente ficar com a mente perturbada, conturbada, nervoso, né, e isso se prolonga por mais tempo. Então, deixemos que esses ensinamentos que os espíritos nos trazem nas nossas casas espíritas, né, eles possam ir permanecendo conosco o máximo de tempo possível. Convencionou-se, né, eu penso que no planeta, não sei, mas pelo menos no nosso país, criar-se datas comemorativas para quase tudo que a gente possa imaginar. Então tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Criança, Dia do Namorado, Dia do Avô, Dia da Avó, dia disso, dia daquilo. E um dos mais antigos, pelo menos que eu me lembre, é a comemoração, entre aspas, né, a comemoração do finados, dos mortos, né? Eu lembro que mesmo quando que a maioria de nós vem do catolicismo, né? Eu estudei em igreja católica, né? Eu mesmo que até mesmo quando criança a gente já, né, fazia comemorações, entre aspas, aos nossos mortos. E como eram essas comemorações? Como ainda praticamente é hoje. Ir ao cemitério, comprar braçadas de flores e velas e se dirigir para os cemitérios e, diante de uma lápide, fazer orações, chorar, se desesperar, né? Cada um tem o seu tipo de reagir com relação a isso. E aos poucos a gente foi entendendo, né, que os nossos entes queridos não estavam ali, que quem estava ali eram os ossos do corpo físico, que é para ficar mesmo. Eu sou espírito, eu não sou corpo físico, eu sou espírito, e o espírito continua a sua caminhada evolutiva, e o corpo se decompõe como é da natureza, como é da vontade de Deus. Então, pelo menos para mim, né, nunca fez muito sentido ir para o cemitério e chorar, né, sob uma lápide por alguém que não estava mais ali. Então, mesmo católico, quando pequeno, eu já tinha essa percepção, né, de pensar nos meus ditos mortos. Eu acho que a gente está mais morto do que eles, né? Então, pensar nos meus mortos, né, dos meus familiares que me antecederam à pátria espiritual, né, de uma outra forma. Ou seja, de que forma que eu poderia me lembrar deles? Aí eu comecei, né, e a doutrina espírita me ajudou muito nisso, a pensar neles nos momentos felizes que eu estive com eles aqui na Terra. E será que Deus vai me permitir reencontrá-los, né? Ou na espiritualidade, na erraticidade, ou até mesmo numa próxima reencarnação? Não sei, isso depende
né, de muitos fatores e depende mais de Deus a permissão para que isso ocorra. E aí a gente começou, na nossa casa também tem, amanhã tem palestra de manhã e de noite, já tivemos até épocas que eram 3 palestras, de manhã, de tarde e de noite, com relação a isso, mas é uma reunião de consolo. Então, até muitos católicos iam para essa reunião para poder entender melhor, porque muitas pessoas não se conformam, né, com, entre aspas, a perda, que eu não gosto muito desse termo, porque ninguém perde ninguém, né? Mas é como a gente, no linguajar comum, como a gente fala, né? Fulano perdeu Cicrano, ou seja, Cicrano morreu, né? Então, você acha que perdeu, como se a gente fosse procurar, fosse achar em algum lugar essa pessoa, né? E aí a gente começou, na nossa casa, a fazer essas 3 palestras diárias para consolar as pessoas que iam lá em busca de consolo, geralmente levadas por outras pessoas que conhecem a doutrina espírita. Lógico, senão não levaria, né? E a gente sentava, fazia tipo um atendimento fraterno, fazia uma palestra explicativa e depois fazia, e ainda faz, né, um atendimento fraterno e procurando levar os conhecimentos que a gente tem da doutrina para essa pessoa, sem forçar, sem querer doutrinar, sem julgar e sem criticar. Porque quem quiser e se sentir bem ir ao cemitério, vá. Não é proibido. É para ir se você sente que aquilo te faz um bem, né? E a gente tentava levar esses ensinamentos. Eu tenho aqui, sobre esse assunto, né, texto de André Luiz, de Emmanuel, do Evangelho, e a gente vai começar por esse, que eu acho que é muito significativo. Sabem de quem? Dr. Hermann, cujo título é No Dia de Finados. Esse texto foi uma mensagem recebida pelo nosso altivo no dia 31 de outubro, né, de 1992. Eu tenho muita coisa do altivo, muita, né? E eu vou guardando, né? Aqueles livrinhos eu tenho todos, né? Uma pilha de livrinhos que eu vou nos meus evangelhos do lar, eu uso muito eles, né? As mensagens deles. Desculpe se eu me emocionar um pouco, mas sempre que falo de altivo eu fico um pouco mexido ainda, né? Com relação a isso. E isso deve incomodar muito ele. Desculpe, meu amigo, mas eu ainda sou muito calceta, né? Muito imperfeito com relação a isso. E diz aqui, no dia de finados. Então, olha o que o Dr. Hermann fala para a gente sobre isso, que já tem bastante tempo, né? 1992, 28, 30 e poucos anos, né? Que tem essa mensagem e parece que ela foi feita, escrita ontem, psicografada ontem, né? Esse aqui, eu penso que são aquelas mensagens que ele dava ao final das reuniões, era gravada e depois transformada nesses livrinhos que tem das mensagens dele, né? No dia de finados, ele começa então o texto, antes da comunicação dele, com uma pergunta do Livro dos Espíritos, da 323, que fala assim: a visita ao túmulo, isso é para a gente refletir, traz para você, tá? A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa? Isso é uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, tá? Então, a partir dessa pergunta e dessa resposta, o Dr. Hermann traz uma mensagem complementando a resposta dos espíritos. E os espíritos respondem para Kardec: a visita ao túmulo é uma maneira que se pensa no espírito ausente. Então, será que a gente vai ao cemitério porque a gente só pensa no espírito que já, né, está desencarnado? Será que a gente só pensa naquele dia? Então, se a gente não pensa nos outros dias, ou será que quando a gente pensa nos outros dias, eu tenho que ir ao cemitério para poder pensar nele?
né? A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa, ou seja, que você ainda tem uma lembrança nesse espírito ausente. 2 pontos. É uma imagem, é uma reflexão, é um pensamento, né, que a gente tem. Já vos disse, né, ou seja, os espíritos estão repetindo alguma coisa que ele já disse anteriormente em outras questões formuladas por Kardec. É a prece que santifica o ato da recordação. É a prece que santifica o ato. Não é o fato e o ato de você ir até lá. É como se a gente se obrigasse a isso, porque eu também já ouvi muita gente falar assim, mas você não vai lá no cemitério visitar seu pai, sua mãe? Diz assim, não, eles não estão lá, o que eu vou fazer lá? Né? Vou visitar os ossos, né? Não faz, para mim não faz sentido esse tipo de coisa. Ah, mas o espírito é muito frio. O espírito é muito, né, com coisa, né, vocês não se emocionam. Você assim, olha, se eu tiver que me emocionar, eu vou me emocionar dentro da minha casa, fazendo um evangelho. Eu não preciso abraçar o túmulo que estão os ossos que foram dos meus pais, né, para provar, nem a mim mesmo e nem a ninguém, que eu estou sentindo falta deles. Eu sinto falta deles no meu dia a dia. Eu sinto falta deles quando eu abraço meus filhos. Eu sinto falta deles quando eu abraço meus netos. E isso não precisa as pessoas terem conhecimento disso, porque faz parte do sentimento que a gente guarda do nosso coração. E o sentimento que eu guardo dentro de mim, ele me pertence, ele é meu, eu não tenho que anunciar para todo mundo, né? Com os meus mais íntimos, eu às vezes posso ter um momento de uma exteriorização do sentimento mais forte, mais abundante, né? Eu posso até exteriorizar uma raiva, eu posso até exteriorizar, né, algum sentimento outro que me leve ao desespero de não estar mais com os meus queridos aqui na Terra, né? E a gente esquece que todas as vezes que a gente tem esse apego às pessoas, principalmente aos nossos entes queridos, eu estou preso a ele e ele está preso em mim. Então, nem ele anda, nem eu ando, nem ele anda, nem eu ando. E diz o ditado, quem ama, liberta. Então, vai, meu irmão, continue sua caminhada. E tem uma outra coisa também que a gente não costuma pensar muito. Aquela que aceitou ser minha mãe consanguínea aqui na Terra, hoje não é mais minha mãe, é minha irmã, porque ela já desencarnou. Então, para ela já cumpriu a missão que ela tinha que ter aqui na Terra. E assim que eu desencarnar, eu vou encontrar minha irmã em algum espaço aí, na erraticidade, se assim for da permissão de Deus, né? Então, encerra esses laços, e isso o Evangelho ensina muito bem para a gente. E dando continuidade ao que os Espíritos falam. A visita ao túmulo é uma maneira de manifestar que se pensa no espírito ausente. É uma imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato da recordação. Pouco importa o lugar, se ela é dita com o coração. O que mais vale? Eu estar no meu recolhimento, fazendo uma prece sentida, pensando naquele ente querido que nessa reencarnação me ajudou na minha evolução, ou ir lá para o cemitério com vela, com flores, abraçar o túmulo e começar a chorar, né? Para mim isso não faz muito sentido, mas se eu for falar isso lá fora, talvez até vão me apedrejar, né? E tem um outro dado também. Esses dias, que são dias que se criaram para comemorar isso, comemorar aquilo, é puramente comercial. É a época que mais se vende flores, é a época que mais se vende velas. Vai ajudar as famílias? Vai, maravilha, sem problema nenhum. Qual é o dia que se vende mais presente? Dia das Mães, o primeiro é Dia das Mães, o segundo, pasmem, é Dia dos Namorados, né?
Então tem dia dos namorados para quê? Como se dia do namorado não fosse todo dia, como se dia da mãe não fosse todo dia, como se dia do pai não fosse todo dia. Por que eu tenho que ter um dia específico para poder? E outro dado também, quando você faz um dia em que todo o planeta, todo o país se volta para aquele dia, aqueles que não têm pai, mãe, filho, etc., coisa e tal, como é que ficam? Ficam mergulhados numa tristeza, vendo que toda uma população está ali sorrindo, abraçando, beijando, comemorando com seu ente querido, e aquelas outras pessoas que não têm, né, estão ali na sua tristeza, né? Então, não seria assim muito melhor, por exemplo, se Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente ir visitar um asilo? Porque aquelas pessoas ali, a maioria foram pais e mães. E às vezes, muitas das vezes até, porque a gente faz isso, né? Muitos foram abandonados pelos seus próprios filhos ali. Então não seria muito melhor eu ir lá visitar do que ir lá para um cemitério para poder abraçar um túmulo? Mas cada um é cada um. Né? Cada um, faz da maneira como a gente já colocou assim. Se você se sente feliz fazendo isso, se você se sente aliviado, faça. Faça. Ninguém é obrigado a nada. Todos nós temos algo que é importantíssimo na vida da gente, que é o livre-arbítrio. Então é a sua escolha. Então eu sou responsável pela minha escolha. Então, se eu escolho ir lá, minha responsabilidade é lá. E uma outra coisa, vocês já imaginaram a quantidade de espíritos que vão para o cemitério nesse dia? É uma coisa absurda, né? E geralmente espíritos que não estão ainda num estágio evolutivo de entendimento do que aquilo significa. Então, se eu penso, amanhã eu vou ao cemitério visitar meu pai e minha mãe que lá se encontram, eu já começo a alterar aqui o psiquismo do meu pai e da minha mãe em espírito, que já começa a ficar, eu quero ir, eu tenho que ir, meus filhos vão lá no cemitério, então eu tenho que ir, como se eles fossem ver, como se eles fossem abraçar e etc, coisa e tal. Quer dizer, eu já perturbo isso aqui. O rebuliço aqui é muito grande porque todo mundo quer vir, né, para encontrar os seus entes queridos. E ali ficam ali no cemitério, tudo atarantado, tudo nervoso, né, procurando os seus familiares. Né? Então, a doutrina dos espíritos ela é fantástica, né? Ela é fantástica, porque ela acaba com essas coisas para a gente e reforça o nosso sentimento. Porque o importante é você amar aqueles a quem dedicou uma vida a vocês e a quem nós dedicamos a nossa vida. O importante é esse amor. Não importa de onde, com quem, como, de que forma, onde, né? O que importa é o sentir, é o que eu sinto. Aí, Dr. Erma traz essa mensagem, ela é pequena, né? Vale a pena a gente refletir em torno dela, que diz assim: prezados irmãos, Jesus Cristo abençoe e ajude a todos. Com a proximidade do dia de finados, deixamos bem clara aos espíritas a posição mental que devem assumir diante da tal comemoração. Eu vou ler ela primeiro na íntegra, depois a gente conversa sobre o que o Dr. Herman diz. Elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus, para aqueles a quem amamos. Tenham um nome que tiverem. Guardemo-los a devida lembrança respeitosa, afastando-nos dos ambientes de movimentação coletiva. Isso é um espírito que está falando. De manifestação coletiva nessas horas, uma vez que devemos manter um clima de plena integração com a lembrança saudosa dentro do nosso próprio ambiente. Sim, em atitude de recolhimento. Quanto àqueles que têm tarefas específicas nesse dia, que guardem respeito
a tarefa e a mesma se cumpra em atmosfera de paz e elevação. Conservemos em nós a vontade de orar e tentemos quebrar hábitos antigos, coletivos, que nos induzem de modo crescente a permanecer dentro de faixas mentais que devemos esquecer, por não condizerem com a doutrina que professamos. Lutemos, caros irmãos, por melhorar o nosso próprio padrão, sempre e sempre, e corrijamos o nosso espírito quando houver necessidade de fazê-lo. Se, entretanto, no coração de alguém ainda residir o desejo de comparecer aos cemitérios, que o faça de coração puro, sem perder de vista a necessidade de se quebrar hábitos antigos para o início de uma nova vida, de uma nova etapa de comportamento, de um novo modo de ser. Que Deus abençoe a todos e os conduza da melhor maneira, inspirando-lhes os atos. Que Deus fique com todos. Herman. Né? É uma mensagem super pequena, simples demais, mas de uma grandiosidade de extensão que não tem tamanho. Com poucas palavras, Dr. Herman colocou aqui tudo aquilo que a gente precisa saber, nos dois sentidos, explicando a não necessidade da gente estar no meio dessa convulsão dentro de um cemitério e, por outro lado, informando que aqueles que ainda se sentem bem dentro dessa convulsão, que o façam, né? Não se forçando a nada. Acho que eu já comentei isso aqui, mas eu já, com relação ao desencarnar, eu pensei muito, né, com relação a isso. Eu já estou com 75 anos, então eu estou mais para lá do que para cá, né? Então a gente já tem que começar, né, a pensar de uma outra forma, se desapegar dessas coisas que a gente se apega por aqui, não só físico como também pessoas, né? O que é importante isso. E a gente tem 3, né, formas de, após o desencarne, o que faz com o nosso corpo, né? Mas a gente quase não pensa nisso, né? Porque ninguém quer morrer, engraçado isso, né? E também sempre acha que o outro é que vai morrer. Eu não vou morrer, quem vai morrer é o Newton. O Newton que morre, eu não. Né? Eu vou ficar aí ad eterno, para a semente. Né? Então a gente começa a pensar, refletir em torno disso, porque a gente entra em contato com tudo isso que a doutrina traz para a gente. E aí eu fiquei pensando, eu vou desencarnar. Aí eu me lembro do dia que Altivo desencarnou, do velório, a gente foi, não sei, uma multidão de gente, aquela coisa toda. Aí eu disse assim, eu não quero isso para mim. Primeiro, gastar dinheiro com esse tipo de coisa, fazer multidão se deslocarem, ou pessoas que sejam se deslocarem para cemitério, como se fosse uma obrigação fazer isso, né, e etc., coisa e tal. Descartei essa possibilidade. Vou cremar. Assim, cremar, a gente tem que ter um certo cuidado, que até mesmo a doutrina espírita nos explica que a gente precisa ter pelo menos 48 horas antes de cremar o corpo. Porque a nossa imperfeição, às vezes o espírito está fora do corpo e está vendo e sentindo o corpo queimar. Então, é algo que tem que ter muito cuidado. E outra coisa, é 3 vezes mais caro do que o tal do velório. Né? E aí uma amiga minha, muito querida, trabalhadora, assim, muito da doutrina espírita, com criança, professora, pessoa fantástica, teve um mal súbito, desencarnou. E o corpo dela foi para a faculdade de medicina. Foi para os nossos irmãos que estão se formando em médico. Essa opa, dar um fim útil ao corpo. Ao invés de servir de banquete para os bichinhos
que vão comer e eu posso estar ali assistindo aquilo. Ao invés de ir para um crematório e eu posso sentir aquilo e gastar uma fortuna para isso, vou dar um fim útil a esse corpo. Eu sei que eles vão encontrar um corpo bem carcomido, né? Bem, né, já depauperado, mas vai dar um fim útil. Porque ali eu estarei ajudando com isso que Deus me deu, que me emprestou, me deu, né, para que eu pudesse cumprir com a minha meta evolutiva aqui nessa reencarnação. Eu vou dar um fim útil a esse corpo. E não gasta nada. É de graça. Não precisa velório, não precisa ninguém ir lá, né? É do onde você desencarnou direto para a faculdade de medicina. Então, não precisa nada disso. Mas, graças a Deus. Já fiz toda a papelada, já está com meu filho, né? Mas não sei o que. Engraçado que a esposa dele tem pavor. Não, eu vou fazer um velório para o senhor. Não quero velório, eu vou puxar a sua perna. Né? Não quero velório. Eu quero dar um fim útil a esse corpo que não é meu. Isso não é meu. Eu usei ele aqui, graças a Deus, porque Deus me deu essa permissão. Mas ele não me pertence. Então vai dar um fim útil a esse coisa. Então nós temos aqui comentários de André Luiz, comentários de Emmanuel, comentários da doutrina do Evangelho, né? Nós temos vários comentários a respeito desse dia que nós vivenciamos aqui na Terra, chamado Dia de Finados, né? Aí vamos ver esse de Emmanuel aqui, que é o que mais a gente usa lá no nosso centro lá, que se chama Mortos Amados. Vamos ver o que Emmanuel fala para a gente. Na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados, ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. E é assim que a gente sente, né, quando acontece. Eu acho que também já comentei aqui, mas vale a pena a gente ir comentando, e por isso que a gente passa no nosso dia a dia. Quando eu tinha lá meus 21, 22 anos, né, eu conheci um casal de amigos meus. Ele tinha acabado de ter um filho, e esse filho não saía, ficou quase que 1 ano dentro de hospital. Ele nasceu, ficou. Todo dia os médicos falavam que ele não passava daquele dia. Não vai passar de hoje, não vai passar de hoje. E ele ficou 1 ano. Depois de 1 ano ele saiu do hospital, com 1 ano de idade. Lindo, lourinho, cabelinho cacheado, parecia um anjinho, sem sequelas nenhuma. Andando já, começando a falar, né, tranquilo. E o casal contratou uma babá, né? A mulher, né, a mãe, era a irmã daquela que viria a ser a minha esposa, né? Então eu tinha assim um acesso muito grande. Eu ia ser padrinho da criança, né? E aquele movimento, eles estavam começando uma vida, né, de trabalho, mexia com negócio de roupas, etc., coisa e tal. O garoto, lindo, 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 foi crescendo. A avó e o avô moravam em Niterói, em São Gonçalo, e nesse dia eles moravam em Copacabana. E um dia a avó foi visitar o neto. E a babá desceu com o menino para poder receber a avó lá embaixo, né? E ela desceu assim a calçada, tinha um carro parado aqui, outro aqui, e a avó estava do outro lado esperando. Era uma rua dessas menores de Copacabana, né? Sá Ferreira, se não me engano. E ela desceu com o menino. Só que tinha uma mulher tentando sair com o carro e não viu, deu ré. No que deu ré, esmagou a cabeça do garoto no outro carro. O garoto, depois de passar 1 ano dentro de um hospital entre a vida e a morte. Depois que fica lindo, maravilhoso, né? Olha como é que Deus faz as coisas, né? Estava evidente para nós, depois que começamos a estudar,
que aquele menino ainda teve um tempo maior do que o permitido para ele estar na terra, porque já era para ele ter ido quando nasceu. Ficou mais um ano e meio, quase 2 anos, né, em companhia lá dos pais. O desespero foi tão grande, lógico, que era o primeiro filho depois de 1 ano, e a mãe dele estava grávida, de 8 meses e meio, já prestes a ter o neném. O pai ficou alucinado, teve que fazer uma sonoterapia durante 1 semana. Ele ficou dormindo para poder, né, se reequilibrar. Ela, grávida de quase 9 meses, é que sustentou a família inteira. Essa mulher teve uma força tão grande nesse momento que assustou a todos nós. O filho nasceu 2 semanas depois eles tiveram mais 3 filhos. Isso, gente, já tem 50 anos, viu? Tiveram mais 3 filhos. Hoje ele já desencarnou, o pai, né? Desencarnou agora recente até, né? E essa história, ela foi tipo assim, eles eram judeus, né? A família dela. Então foi lá para o cemitério dos judeus, tem aquele ritual deles, etc, coisa e tal. Então, isso que aconteceu foi muito interessante e eu não conhecia nada de doutrina espírita. Mas a minha presença ali, por algum motivo para elas, e eles comentaram isso até o tempo que a gente ficou junto, que depois cada um foi para o seu lado, né? E ela comentava que ela não entendia que como que eu tinha passado para ela e para a família dela uma força muito grande para sustentar aquele momento. Se ela não entendia, muito menos eu. Mas olha a ação dos espíritos aí, né? Então ela comentava isso para todo mundo, né, da minha participação naquele momento de dor e sofrimento. Por quê? Já era uma coisa minha desde de criança. E eu não me desesperava com relação a isso. Eu não me desesperei quando minha mãe e meu pai, 2 irmãos meus já desencarnaram. E para mim é como se tivesse sido uma coisa assim normal. Todos eles fui eu que fiz a leitura do Evangelho, que fiz a prece, né? Assim, mas muito convicto, sem desespero, sem lágrimas, tristeza sim, lógico, mas sem ficar desesperado e etc, coisa e tal. Coisa que a minha irmã, que também não é crítica nem julgamento, mas cada um tem o seu entendimento, e esse entendimento vem muito do que a gente estuda, né? A minha irmã já é o contrário, ela se desespera, se agarra ao caixão e etc, coisa e tal, né? Dá vontade de dar umas sacolejadas e mandá-la estudar o Evangelho, né? Porque não há necessidade disso, né? Quer aparecer, vai fazer novela de TV, mas ali não é o local, né? Então é algo que a cada um tem a sua reação. Daí a importância desse estudo. Daí a importância de a gente hoje e amanhã também vai ter aqui um estudo mais esclarecedor a respeito desse dia, porque a gente precisa não apenas para a gente, porque chama a atenção. Então, depois que eu comecei a ter essa atitude, que foi, primeiro, muito jovem, mesmo sem saber, todas as pessoas que desencarnavam me chamavam para fazer a prece. Porque era uma coisa equilibrada, é uma coisa que a gente entendia, que a vida não acabou, que a vida continua, né? O que acaba é o corpo. É o corpo que acaba. Então eu vou ficar chorando por causa de um corpo? Não. Eu vou ter saudade, sim. Eu vou ter tristeza, sim. Mas eu não vou me desesperar por conta disso. Porque senão eu passo a duvidar, né, dos ensinamentos de Jesus. Eu passo a duvidar de Deus. Então eu tenho que, a cada dia que passa, mais e mais ter esse entendimento do que de fato é a vida. E também se preparar para a vida futura, que tem muito a ver com isso aqui.
E aí, né, Emmanuel diz para a gente, na Terra, quando perdemos a companhia de seres amados, ante a visitação da morte, sentimos-nos como se nos arrancassem o coração para que se faça alvejado fora do peito. Ânsia de rever sorrisos que se extinguiram, fome de escutar palavras que emudeceram. E basta às vezes, tudo o que nos resta no mundo íntimo é um veio de lágrimas estanques, sem recurso de evasão pelas fontes dos olhos. Compreendemos, sim, neste outro lado da vida, o suplício dos que vagueiam entre as paredes do lar ou se imobilizam no espaço exíguo de um túmulo, indagando por quê. Né? As pessoas, a grande maioria, não entendem ainda, não tem conhecimento disso, e ficam, né? Por quê? Por que comigo? Por que não levou o filho da vizinha, levou o meu filho? E é como se, né, nós fôssemos muito mais importantes do que os filhos de qualquer vizinho. Foi porque cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem uma história. E na nossa programação reencarnatória, nós temos um prazo a cumprir aqui na Terra. E quando esse prazo chega, não tem jeito. É hora de ir. Às vezes, por nós termos na Terra uma conduta voltada para o bem, voltada para atendimento do próximo, Deus concede uma extensão desse prazo. E o inverso também é verdadeiro. Então, se eu tinha um prazo de 60 anos para ficar aqui na Terra e eu desencarno com 40, eu vou verificar o que eu fiz nesses 40 anos. Bebi, fumei, passei noite em claro em festas, etc. Ou seja, eu violei o meu corpo, eu maltratei a casa do espírito. Então, não vai ficar mais 20 anos não, meu filho, vai agora. Então vai agora. Porque eu que causei isso, não foi Deus que chegou e determinou. Não, eu é que causei. Porque se eu fizer o que, e todos nós sabemos, o que faz mal a cada um de nós, né? Se a gente fizer o que a gente faz, fazendo mal, eu vou antecipar. E outros, pelo contrário, que tinham que ficar até 70 anos, ficam até 100, porque tem uma vida pautada em fazer o bem. E aí a espiritualidade investe, porque a espiritualidade precisa desse tipo de coisa para reforçar os ensinamentos de Jesus através deles. Então é necessário, né? Se varas semelhantes sombras de saudade e distância, se o vazio te atormenta o espírito, asserena-te e ora. Como saibas e como possas, desejando a paz e a segurança dos entes inesquecíveis que te antecederam na vida maior. Porque a nossa vida verdadeira não é essa. A nossa vida verdadeira é a espiritual. Nós estamos de passagem aqui. Então, por que eu valorizo muito mais a vida terrena do que a vida espiritual? Ah, mas eu não sei se eu tive lá, nunca ninguém falou comigo que já esteve lá para me contar como é que é. Mas assim, será que precisa? Será que isso você não sente? Será que você tem que saber? Tem que ser igual a Tomé? Tem que ver para crer? Né? É só a gente parar para pensar na nossa vida aqui na Terra, que a gente vai perceber exatamente que a nossa vida verdadeira não é essa. Quer ver uma coisa bem simples? A pessoa nasce cega e desencarna cega. Que Deus é esse? Quer dizer que eu posso ver e ele não pode? Nunca vai ter essa oportunidade? Então Deus não é bom, Deus não é justo. Só tem uma explicação que se encontra nas vidas pretéritas, do porquê que eu vim essa reencarnação sem ver, desde a época da hora que eu nasci até a hora que eu desencarnei. Só existe explicação nisso. Algo
eu fiz, e na minha programação para que eu possa evoluir, está lá definido que eu teria que me privar da minha vista terrena, que é uma maneira da gente coisar. Eu não sei se vocês já viram, né? Quando você está dirigindo ou está dentro de um carro, às vezes aparece um irmão nosso, né? E ele não tem essa parte, ele só tem essa parte de cima, ele não tem a parte de baixo. E ele anda como se fosse no skate, na rua, pedindo dinheiro para os carros, né? Com sinceridade, eu nunca vi, eu já vi uns 4 ou 5 dessas pessoas que só tem o tronco, não tem a parte de baixo, né? Eu nunca vi uma pessoa dessa triste, xingando, com raiva. Eu só vejo essas pessoas com bom humor que eu fico até pasmo, né? E me dá até uma certa inveja. E nós que temos tudo e reclamamos, está chovendo, está chovendo, está sol, está sem dinheiro, não sei o quê, e a gente vive reclamando de tudo. E ele ali com as mãos, né, se arrastando e sorrindo, e ainda passando para a gente uma mensagem de grande esperança, né? Esse vai cumprir com a meta dele evolutiva, porque com certeza as reencarnações passadas dela não foi das melhores, para ele estar ali daquela forma. E ele não precisa estudar para saber disso. Ele sente isso, que é diferente. Ele sente, nós sentimos. E cada um de nós sente tudo isso de alguma forma. E aí é que vem a questão maior que a doutrina nos ensina, porque não importa o fato em si. O que importa é o que você sente diante desse fato. Não importa se eu, entre aspas, perdi o meu ente querido. O que importa é o que eu sinto pela perda do ente querido. Porque, primeiro, que ninguém perde, porque, segundo, todo mundo vai desencarnar. Eu não sei se avisaram para vocês. Avisaram que vocês vão desencarnar? Sabe, né? Está sabendo, né? Vocês vão desencarnar, né? Então, a gente vai desencarnar. Agora, o que eu sinto diante, ou seja, o que aquela mãe, com 8 meses e meio de gravidez, perde seu filho que passou 1 ano no hospital, o que ela sentiu? Ela sentiu uma força tão poderosa diante disso que ela acalmou a família inteira. Já o marido, o pai, sentiu, né, provavelmente uma raiva muito grande, conforme ele mesmo expressou, que teve que fazer uma sonoterapia para poder amainar um pouco aquele sofrimento. Ou seja, o importante é o que você sente. Então, diante de qualquer situação da vida da gente, eu tenho que entrar em contato comigo mesmo e procurar saber o que eu estou sentindo diante dessa situação. Porque, seja qual for, ela vai passar. Agora, o que você sente, você vai carregar. Então, é muito importante que, diante de todo, nós estamos falando da morte, então, diante dessa morte do corpo físico, qual é o meu sentimento? Fiquei com muita raiva de Deus porque Ele levou a minha mãe. Então, meu sentimento é de raiva. Você se sente bem tendo raiva? Não, ninguém se sente bem tendo raiva. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para poder acalmar essa minha raiva. E aí, cada um é que tem o seu movimento. Não existe uma fórmula única para todo mundo. A única fórmula que existe, que é a única para todo mundo, que a gente ainda está um pouco distante de alcançar, é pensar e agir conforme Jesus pensa e age. E isso a gente está a caminho, a gente está se esforçando para isso, mas ainda não fazemos. Então eu tenho que ver um movimento, para mim, seja ele qual for. Se você se sente bem numa igreja evangélica, vá para a evangélica. Se você se sente na católica, vá para a católica. Se você se sente na Umbanda, vá para a Umbanda. Não importa, é como você se sente bem diante daquilo que você está sentindo. Não vou para lugar nenhum para poder, por exemplo, às vezes é muito bom você ter mensagem do plano espiritual dos nossos queridos irmãos desencarnados, né? Consola bastante aquele familiar. Mas isso tem casos e casos.
Tem casos e casos. Da feita que consola, da feita pode desesperar mais ainda também. Né? Então, há que haver uma seleção para esse tipo de trabalho, que é para a gente venha consolar. Lógico que Chico Xavier é o maior médium que o planeta já conheceu, sem sombra de dúvida, né? Tinha tudo ali para ter 100% de credibilidade com relação àquilo. E mesmo assim, vocês devem ter visto os filmes, né? Ele levou cusparada na cara, porque a mensagem que ele falava que era do filho daquela senhora, para aquela senhora não era o filho dela. Né? E levou cusparada na cara por conta disso. Né? Então, é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Né? Mas que é bom, é bom. Tá? Você ter um alívio do plano espiritual, porque com certeza, só vai se comunicar aqueles que estão bem no plano espiritual. Nenhum espírito vem se comunicar para dizer que está queimando no fogo dos infernos. Ninguém vai fazer isso. Né? Porque até mesmo a própria espiritualidade não vai permitir uma ação como essa. Mas aquela mãe que está desesperada, ela pode, com uma simples mensagem, entender muito bem o que está se passando ali e ela mesma trocar, né, modificar a atitude dela. Né? Lembra a criatura querida que não mais te compartilha as experiências do plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a afeição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Porque não está ausente, ela está conosco. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam, amam, sofrem e se renovam. Eu, quando desencarnar, eu vou continuar a ser quem eu sou. Quem eu sou. Se eu criei aqui na Terra desafetos, inimigos, pessoas que eu estou devendo de alguma forma, não é só monetariamente, mas devendo de alguma forma, eu desencarnando, eu vou carregar isso tudo comigo. E carregando isso comigo, aqueles que eu deixei na Terra, a quem eu tive os meus, né, momentos infelizes, eu vou sofrer a influência disso. Dessa raiva, né, desse momento infeliz que a gente teve juntos, e por aí vai. Por isso, da importância da gente consertar as nossas mazelas, as nossas querelas, enquanto nós estamos aqui. Porque depois é mais complicado. Não gosto de dizer que é mais difícil, porque Joana de Ângeles não gosta muito que diga que é muito difícil. Ela diz que é muito trabalhoso, e dá trabalho mesmo. Porque a gente vai ter que reaver determinados sentimentos que, por vezes, eu não estou preparado para isso. Então, conserta aqui agora. Então, a gente sempre fala assim, né, muito em atendimento fraterno, mas fala também para um público maior. Consulta o seu coração, faça essa reflexão de 1 segundo agora. Tem alguém que vem à sua mente que você magoou? Ou alguém que magoou você? Qual é o seu sentimento quando você pensa nessa pessoa? Se o seu sentimento for de mal-estar, faça um grande esforço. Pega o Evangelho, leia antes um texto, vai dar dor de barriga, pode dar diarreia, pode dar vômito, tremedeira, pode dar tudo. Mas faça um esforço, pega o seu aparelho celular e liga para a pessoa. Como assim ligar para a pessoa? Foi ela que me fez isso, ela não presta, não vale nada, não sei. Olha como é que eu estou. Olha o meu estado, né? De jeito nenhum, eu quero mais é que morra, não sei o quê, mas que nós somos assim, né? Esquece um pouco isso, bota isso de lado, não é fácil não. A gente vai encontrar toda a resistência possível para não fazer.
mas você vai num esforço muito grande, mesmo que seja correndo para o banheiro, pega seu celular e liga. E peça desculpas, e peça perdão. Mesmo que você ache que o erro é do outro. Mesmo que você ache. Gente, quando a gente faz isso, a gente tira um elefante das nossas costas. Aí tem gente que diz assim, lógico que num ato de defesa, porque não quer ainda fazer esse tipo de coisa. Diz assim, eu não vou ligar nada. Se eu ligar para essa pessoa, ela vai bater com o telefone na nossa cara. Isso era antigamente, né? Quando aquele telefone que a gente tinha antigo, né? Hoje não bate o telefone na nossa cara, desliga na nossa cara. Aí diz assim, olha só, ela ter desligado na sua cara é problema seu? Não, é problema dela. Ter ligado para ela é problema dela ou é problema seu? É problema meu. Não. Você não está se sentindo mais aliviada? Eu não vou fazer o bem buscando uma retribuição. Ah, minha querida, você que me desculpe. Não, não vou fazer isso. Eu vou fazer algo que alivie o meu coração. Porque se eu desencarnar com essa raiva, com essa mágoa, com esse ressentimento, eu vou sofrer muito. Mas não é pouco, não, é muito. Porque hoje talvez a gente perceba que não sofra porque ela não é visível, eu não sinto. A não ser quando a gente vê a pessoa, aquilo vem. Mas no nosso dia a dia a gente não fica lembrando disso o tempo inteiro. Agora, desencarnando, meu amor, vai sofrer. E aí é mais complicado e mais difícil, porque agora, como espírito que sou, eu não vou poder chegar e tocar nela, e abraçar, e pedir perdão para ela, e etc., coisa e tal. Faça agora. É a melhor coisa que a gente faz na vida da gente. Deixa a gente acabar, que faltam uns 2 minutinhos. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consiga enfileirar, e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia, ao recordar-lhes a imagem, sempre que se vejam em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições, sobretaxadas com as tuas. Além de carregar as delas, também carrega as minhas, né? Porque é o sentir. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Compadece-te dos entes amados que te precederam na romagem da grande renovação. Chora quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. No entanto, converte quanto possível as próprias lágrimas em bênçãos de trabalho e preces de esperança. Porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor, sem a Deus. Né? Texto lindo de Emmanuel, né? Então, que a gente possa, nessas vibrações que nós estamos sentindo nesse momento, né? Tinha outros textos aqui, mas a gente vai... Esses já foram mais do que suficientes para que a gente possa alegrar os nossos corações e resolver essas nossas contendas internas, né? Buscar dentro de nós esse amor de Deus que já se encontra dentro de nós. Nós ainda que por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, a gente ainda não consegue manipulá-los da forma como deveríamos manipular. Abaixe a sua cabeça, resigne-se de alguma forma e vá até o seu irmão, aquele que a gente tem alguma diferença nessa presente reencarnação, e peça o seu perdão, para o alívio de todos nós que estamos reencarnados aqui no planeta Terra. Muita paz. Muito obrigado ao nosso irmão Ubirajara. Que Deus te abençoe. E volte sempre. Agora vamos para a segunda fase dos nossos trabalhos, que são os passes. Aí, por favor, os médiuns se posicionando.
Querido Jesus, chegou o momento dos passes, rogamos mais uma vez a tua presença amiga junto a nós. Aproxima dos médiuns os seus guias espirituais e que eles transfiram esses eflúvios de esperança, de paz, de cura a todos nós que os receberemos. Em nome, então, do amor que vibra nesta casa, iniciamos o trabalho dos passos. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, então, os Espíritos aqui nos falam nessa mensagem que nós, homens, vivemos procurando a felicidade avidamente, que nos foge, mas que nós procuramos essa felicidade nas coisas materiais, as coisas perecíveis. E as coisas perecíveis não vai nos dar a felicidade que almejamos. Nós almejamos uma felicidade plena aqui na Terra, o que não vamos conseguir, porque a felicidade plena nós só vamos encontrar quando chegarmos à condição de espíritos puros. Somente os puros espíritos têm a felicidade plena. Enquanto nós tivermos nossas imperfeições, nós vamos ter uma felicidade relativa. Vamos ter momentos felizes, mas vamos ter momentos de dificuldade, de tristezas, vamos ter tormentos. E eles nos falam também nessa mensagem que a maioria, muito de nós, somos ciumentos, somos invejosos e criando tormentos voluntários. E esses tormentos que nós buscamos através da inveja, do ciúme, não somos bem-aventurados. Essas palavras do Cristo, bem-aventurados os aflitos, não se aplica a nós que somos ciumentos e invejosos, que são tormentos que nos fazem sofrer muito, porque desejamos o que o outro tem, não podendo ter, e somos infelizes. Então, o que traria felicidade para a gente? É a gente buscar trabalhar nosso íntimo, nos transformar moralmente, progredir espiritualmente, fazer o que Jesus nos recomendou, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Isso trará uma felicidade relativa, que é uma felicidade verdadeira, que vai antecipando a felicidade que podemos usufruir aqui na Terra e também no plano espiritual, que é crescendo espiritualmente e caminhando para Deus. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Jesus, pelo dia de estudos que tivemos em nossa casa de amor, pelos passos que recebemos. Envolva a nossa casa, Senhor, em suas vibrações de amor. Envolva cada um de nós, encarnados e desencarnados, e que possamos sair daqui mais esperançosos na vida, mais esperançosos de que aqueles que partiram antes de nós ao plano espiritual estão à nossa espera com o mesmo sentimento de amor. Em nome, então, do amor que vibra nesta casa, no coração dos nossos guias e benfeitores, no coração do nosso irmão altivo e de todos que fazem parte dessa casa de amor. Em nome deste sentimento maior, o amor, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por encerrado os trabalhos da manhã de hoje. Que assim seja.